No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e hoje nós temos uma surpresa para você que acompanha o Resumo Cast já há algum tempo. Iremos falar sobre vendas outbound e debater um livro que já foi tema do nosso episódio passado, número 69. O livro é o Receita Previsível, de Aaron Ross. Desta vez, quem irá apresentar as ideias do livro são ouvintes do Resumo Cast que participaram do projeto Tribos. Tribos são grupos de empreendedores organizados pelo Resumo Cast que se reúnem semanalmente e debatem e mergulham a fundo em livros de negócios. Visite resumocast.com.br/tribos se você quer saber mais sobre como funcionam as tribos e possivelmente fazer parte de alguma delas. Vamos então agora conhecer os Tribers que se aprofundaram no livro de Aaron Ross e adquiriram um nível tão profundo de conhecimento sobre esse livro a ponto de serem convidados a criar esse episódio de podcast que está começando agora. Oi, gente, meu nome é Isabelle Moreira, eu falo aqui do Rio de Janeiro, sou empreendedora há apenas 5 anos e tenho uma empresa de desenvolvimento humano e atendo tanto empresas para treinamentos e consultoria, como também pessoas físicas no Brasil inteiro para os meus cursos online na área de vendas e marketing digital. Bom, meu nome é Daniel Biló, atualmente eu tenho um e-commerce no Brasil e um nos Estados Unidos e falo agora aqui da região de Wellington, nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Bruno Sintra, falo de Indaiatuba, São Paulo. Trabalho com treinamentos comportamentais, desenvolvendo pessoas e empresas. Mas por que então você deveria ler e se interessar pelo livro Receita Previsível? O Receita Previsível é um livro diferente de todos os outros livros de vendas por 2 motivos principais. O primeiro motivo porque ele ataca de maneira consistente a principal dor de 9 a cada 10 empreendedores, que é como conseguir uma receita previsível. E é muito mais do que como conseguir aumento de vendas. Mas é você conseguir uma receita previsível mês a mês, você ter consistência e previsibilidade. Eu acho que isso é o sonho de todos os empreendedores e esse livro traz essa metodologia que ensina a fazer isso passo a passo. E o segundo motivo por que não pode deixar de ler esse livro é o chacoalhão que ele dá e a quebra de paradigma. É um livro que se trata de técnicas de vendas e a gente fala muito sobre ligar para clientes e fazer prospecção, follow-up e tudo mais. Só que muitas das vezes a empresa percebe no dia a dia que as vendas estão caindo, que o trabalho não está legal, mas normalmente, num momento desse, a gente acaba ficando na própria zona de conforto e a gente passa a pensar e falar e comunicar para a equipe o seguinte: então trabalha mais, vamos fazer mais ligação, vamos fazer mais disso que não está funcionando. E a gente espera que fazer mais do que não está funcionando vai trazer o resultado que a gente quer e, na verdade, isso não acontece. O livro dá esse chacoalhão na gente. Eu acho que esses 2 pontos são os principais para que esse livro seja realmente uma leitura que não dá para abrir mão. Então o segredo é encontrar uma receita previsível. Mas por que os empreendedores não se dão conta que contratar mais vendedores não é a receita para aumentar as vendas? Lendo o livro, o que me chama a atenção é que, todo mundo sabe que vender é importante, existem técnicas de venda e o livro trata de algumas técnicas muito interessantes.
Mas o que o livro fala é que a venda outbound, essa venda é onde você consegue guiar a evolução da sua empresa. Uma empresa sem outbound, ela fica sofrendo com picos e vales. Ela fica subindo e descendo, meio que num movimento descontrolado, refém muitas vezes de algumas tendências de mercado ou regras de concorrência, sendo que ao momento que ela faz outbound, ela toma as rédeas disso e ela consegue ter mais controle, estabilidade, e aí você chega no tema do livro. Ela consegue ter previsibilidade. E por que, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, por exemplo, eu sempre via que existem técnicas de venda. Então, justamente aquilo, poxa, eu preciso vender mais. Como que eu vendo mais, então? Poxa, então eu vou colocar mais pessoas para vender, vou colocar mais pessoas para atender telefone, sabe? Geralmente coisas ligadas ao inbound, né? E você vê que aquilo não te deixa refém. Hoje, aqui na empresa, a gente sofre muito com variações de faturamento, porque tem horas que o mercado está aquecido, tem hora que está desaquecido, vem a Copa, volta a Copa, vem a greve dos Correios, greve dos caminhoneiros, momento de mudança da presidência, sabe? E você fica refém, é um barco que você vai no meio de um temporal, que você sobe, estamos felizes, estamos ricos, de repente no outro dia, nossa, acabou a empresa, vamos fechar, procurar outro emprego, sabe? Fica aquela coisa, a instabilidade, que parece que você não tem domínio sobre as coisas, né? E na verdade não tem, se você depende só de quem chega até você, né? Você está ouvindo o Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil. Você sabe que, por exemplo, quando a gente está no dia a dia da empresa, a gente tem uma tendência a entrar num fluxo em que a gente não pensa muito, em que a gente quer ir para a ação e sem planejamento, né? Tem que vender, então você dá uma ordem aqui, você dá outra ordem ali, e na verdade você acha que nem tem tempo para planejar, porque acontece tanta coisa no dia a dia que você pensa, como assim eu vou me afastar da operação por um tempinho e vou sentar algumas horas para traçar uma estratégia de início, meio e fim? Eu não tenho esse tempo e tudo mais. E a gente fica dando ordens e pensando em estratégias durante o fluxo, durante o barulho. E o que esse livro traz é justamente o contrário, tipo, para e pensa, e vamos traçar uma estratégia, e olha essa estratégia aqui, que é validada, que deu certo, e que eu te recomendo. E é quando ele fala da diferença entre o inbound marketing e o outbound marketing, né? O inbound você trazendo o cliente através das suas estratégias de anúncios na internet, do seu site, SEO e tudo mais, e o outbound você indo em busca do cliente. Aí nesse indo em busca do cliente é muito interessante porque você pensa logo em telemarketing ativo. Ok, eu preciso de um vendedor, de um telefone e de uma lista, e vamos trabalhar como se trabalhava há 20, 15 anos atrás, né? E na verdade não é isso. Inclusive o livro fala que essa é a estratégia que já morreu. Tem uma hora que ele coloca lá uma lápidezinha e fala, olha, descanse em paz, o que ele chama de cold call, né, ligação fria. E aí ele traz uma outra forma de fazer isso. Quando ele traz essa outra forma de fazer isso, ele fala assim, olha, não é o seu vendedor que vai fazer ligação. Não é o seu vendedor que vai fazer ligação por 2 motivos. Um, porque esse profissional detesta fazer prospecção. E 2, porque ele é caro demais para fazer isso para você. E aí você para e pensa, uau, é verdade. Não é o meu vendedor que tem que prospectar, eu tenho que ter outro profissional, um profissional que seja mais barato, que é um profissional que tem muito mais a ver com pesquisa do que necessariamente com fechamento de venda. Eu acho que só esse conceito já muda tudo daí para frente na criação da metodologia e de como você vai implantar isso dentro da empresa. Opa, peraí só um pouquinho. A Isabelle falou sobre 2 importantes conceitos
que são necessários para entender a metodologia do Receita Previsível. São eles Cold Call e Cold Call 2.0. Deixa eu dar só um exemplo. Eu estou nos Estados Unidos aqui e vocês não têm noção do que é Cold Call, cara. Na prática, o telefone aqui celular toca o dia inteiro, eu não estou exagerando, cara. O telefone é incansavelmente tocando e se acha um absurdo. E você atende assim, alô? Aí uma pessoa desata a falar um negócio que você não sabe de onde, ela não fala nem bom dia, assim, ela fala umas coisas, ela começa a falar, vender algum produto, não sei o que, um seguro de vida, um seguro de carro, um mortgage, alguma coisa. É incrível, é incrível como isso é usado atualmente em larga escala, e assim, é o absurdo do absurdo, que isso não tem nada a ver com venda, pelo contrário, você afugenta um cliente quando você aborda ele desse jeito. É engraçado que o livro, ele fala justamente isso. Olha, quando você for ligar para alguém, primeira coisa que você precisa ter em mente é que você tem que estar... Na verdade, você não tem que vender para essa pessoa. O que você quer é qualificar a oportunidade. Você quer entender quem é aquela pessoa no processo, de qual departamento ela cuida, se ela é a pessoa para você falar nesse momento. O livro desmistifica, inclusive, que você não precisa necessariamente, na sua primeira ligação, falar com a pessoa que assina o contrato, que toma a decisão. Você precisa falar com alguém que faz parte do processo para você entender como é que funciona a dinâmica daquela empresa que você quer ter como cliente. E uma coisa que é muito legal, ele fala, olha, comece as suas ligações com a seguinte frase: liguei numa hora ruim. E é uma frase que você pensa, mas se eu falar isso para a pessoa que está do outro lado, ela vai responder que sim, ligou. Então, não vou conseguir falar. E aí você tem a tendência a querer atropelar a pessoa que está do outro lado. Mas não, é o contrário. Quando você pergunta isso, você gera empatia. E aí a pessoa, mesmo que ela esteja numa hora ruim, ela tem a tendência de, olha, ligou, mas vamos lá, é rapidinho. E aí você ganha a abertura que você precisa para conversar com ela. Então, é fantástico isso. Uma coisa que tem muito a ver com o cold call, que é criticado pelo livro, é que a pessoa que geralmente pratica o cold call, o antigo, né? Ele geralmente quer vender a qualquer custo. É aquele vendedor que vende até o avião caindo, como diz o livro. E geralmente ele não está se importando com o sucesso do cliente que tem ao adquirir aquele produto ou serviço, né? É exatamente aquele, ele simplesmente ignorou todo o processo de aproximação, de chegar, de conhecer, de saber não só sobre o produto que você está vendendo ou serviço, qual a necessidade daquela pessoa que você está ligando. Você está ligando para vender alguma coisa, você nem sabe se ela está precisando de fato daquilo, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que ela está precisando. Então existe um processo ali que faz parte da venda, né? Que é totalmente ignorado por uma ação de cold call, uma ligação. Nunca falei com essa pessoa na minha vida, eu ligo, me apresento rapidamente e já ali vomito um produto, alguma coisa, não tem valor algum, né? Você provavelmente já escutou falar de vendas e marketing inbound e outbound. Quer entender agora de forma mais simples? E eu consegui gravar bem na cabeça com aquela analogia da pescaria, onde o inbound é uma pescaria de vara. Você ali encosta ali num canto, começa a cevar, começa a jogar iscas e você vai atraindo ali diversos tipos de tamanhos de peixes, né, que são seus clientes. E ali com uma varinha você acaba pescando num cardume ali de 1000 peixes, você acaba fisgando ali uns 2, 3, não tem aquele controle sobre o tamanho do que você está pegando e tal, algumas questões nesse sentido, mas um inbound praticamente é isso, né? Você atrai ali aquele cardume de clientes e dali você consegue tirar uma porcentagem de resultados. Já no outbound, você com essa persona bem definida, é a pescaria do tipo arpão, né? A pessoa põe a roupa, põe a máscara e ela entra na água, ela vai atrás, né? Ela ali embaixo da água, ela vai olhar e vai identificar, bom, a minha persona, o meu peixe objetivo é esse aqui. E aí ele vai atrás e ali ele caça, ele acerta exatamente a persona que ele deseja. Então
Então, essa analogia na minha cabeça deixou bem claro que as duas estratégias são importantes. Eu, particularmente, já conhecia as estratégias do inbound e o livro me deixou com a estratégia do outbound bem desenhada na cabeça, com os cargos necessários, com o mínimo para começar, que é algo bem simples, e o tanto que ela é funcional e não dependendo de outras coisas externas. Ela é mais, realmente, você consegue gerar receita previsível através dessa estratégia do outbound. E a sensação é indescritível de você pegar o conteúdo do livro, aplicar na prática, colocar sua roupa de mergulho, pegar o arpão e fisgar o primeiro peixe em cima dessa metodologia. É muito bom e te empodera muito, faz você acreditar na metodologia, faz você querer investir mais. Então, nossa, é até muito mais recompensador do que quando vem o sucesso através do inbound. Não que aquele cliente não seja importante, obviamente ele é importante, mas quando você estuda uma metodologia, aplica e vê o resultado, um resultado quase imediato, num prazo de 30, 45 dias, você pensa, uau, como que eu não fiz isso antes? Sempre fui a pessoa do inbound. E eu sempre tive muito orgulho disso, sabe? Assim, não, eu domino as ferramentas, eu tenho várias recompensas digitais espalhadas para cada avatar meu e todos os dias eu entro na minha ferramenta e verifico a quantidade de leads que estão entrando no funil e tudo mais. Então, eu era a pessoa que falava assim, não, disso eu entendo, fica tranquilo. E aí, quando vem o livro, e o livro fala de outbound, eu falo assim, isso eu não estou fazendo. E aí deu uma desconstruída em mim um momento assim do tipo, nossa, mas eu não estou fazendo, mas mesmo assim eu tenho um resultado bacana, e para eu fazer, qual é o investimento que eu preciso? Aí quando eu vi que eu não precisava de quase investimento nenhum, eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu apliquei a metodologia, e aí veio o primeiro resultado, e agora eu estou ampliando. Eu estou refinando agora o processo, então uma coisa não invalida a outra, tá? Isso é importante deixar claro de novo. Você precisa do inbound marketing, você precisa ter um blog, um site, você precisa se preocupar com SEO, você precisa se preocupar com o teu ranqueamento lá no site de busca, com as redes sociais, tudo isso é muito importante, mas o outbound realmente é o que vai trazer a receita previsível. Já pensou em ler e se aprofundar em um livro de negócios com a sua própria tribo de empreendedores? Agora você pode participar de encontros semanais, resumir os nossos livros e apresentar para outros Tribers. Tudo isso online, sem sair da sua casa. Visite resumocast.com.br/tribos e venha para a nossa tribo. Em grande parte do livro, o autor Aaron Ross insiste que as funções de vendas sejam distintas e que, se possível, existam pessoas diferentes desempenhando as diferentes funções. E na minha opinião, o que eu tinha antes na minha cabeça, quando eu falava de cargo de venda, era simplesmente um cargo, né? Na minha cabeça vinha assim, vamos montar um departamento de venda na empresa. Ok, tem um cargo só, o cargo de vendedor, né? Mas não, existem cargos que eu não tinha a mínima ideia de como era um processo de venda dividido sobre esses cargos. Esses cargos, citados pelo livro, não só barateiam o processo, porque você não precisa ter vendedores caros na ponta da linha, como também você otimiza, porque você entrega, como se fosse um funil, você entrega para os vendedores, de fato, prospects e leads, no caso, bem qualificados e prontos para fechar. Agora, sabe o que, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas podem estar pensando também assim, nossa, mas então eu preciso de um
investimento imenso, porque se não é só um telefone e um vendedor, se eu preciso de um funcionário para cada etapa do processo, eu vou ter que montar uma equipe gigantesca, eu vou ter que investir numa ferramenta muito cara. Eu não tenho essa verba para marketing e vendas hoje, justamente porque eu estou vindo de um mercado de imprevisibilidade. Então, eu não tenho hoje essa verba, logo, essa metodologia não é para mim. Isso foi uma das coisas que passou pela minha cabeça. Eu preciso falar isso para vocês, que quando eu olhei o livro, eu falei, nossa, é fantástico, mas eu não tenho investimento para isso. Mas, na verdade, chega um determinado ponto do livro, inclusive, que o autor fala, olha, eu comecei com basicamente o investimento de uma pessoa. E aí, aquela pessoa, ela tinha uma atividade simples e básica de acordo com essa metodologia. E à medida que os resultados iam acontecendo, eu fui refinando o processo. Então, não dê a desculpa de que nesse momento eu não posso, eu não consigo, eu não tenho espaço, eu não tenho estrutura, eu não tenho pessoas. Não, você tem, você pode. Uma pessoa é capaz de uma pessoa e você, empenhados em ler um livro, em aplicar a metodologia, em tirar dele o melhor possível, você consegue sim implantar o Cold Calling 2.0 na sua empresa. Acho que, até não dando spoiler a quem não leu o livro, mas esses cargos são praticamente 2, como a Isabelle falou. Esse primeiro cargo é a pessoa que vai atrás dos contatos, ou mesmo recebe contatos e qualifica esses contatos, né? A partir de uma persona, a partir de um nicho que você quer atuar. Você qualifica esses contatos e uma espécie de filtro, esse primeiro cargo de vendas passa para o segundo. Que aí sim, esse segundo cargo é a pessoa que vai se dedicar a fechar a venda. Mas basicamente é isso, né? O que antes era feito com um cargo só, né? Pessoas entrando em contato direto com o cliente, tentando fazer todo o processo ali em uma ligação ou sem nenhum tipo de filtro. Agora, nessa proposta do livro, é dividir em 2 cargos. O primeiro cargo, ele pré-qualifica aquele prospect, que transforma ele num lead, entrega ele qualificado para esse segundo cargo, e aí o nível de fechamento, o índice de conversão é lá nas alturas, né? Eu, principalmente nos últimos anos, eu procurei participar bastante, fiz cursos de métodos de venda, de fórmulas de venda, e basicamente é uma técnica muito boa, né, e muito eficaz, mas basicamente esses conteúdos se referiam ao inbound, né, a produção de conteúdo, ao fornecimento de um e-book, toda aquela landing page e tal, para você atrair os clientes e eles entrarem num funil e tal. Eu acho que é um método, inclusive, atualmente mais conhecido, né, para fazer vendas. E esse livro, ele está à parte, ele não negativa esse método, ele soma isso ao método outbound, que é justamente o que marca o livro, né, e é justamente tudo bem, o inbound está decidido ali, aquele formato é um formato que funciona. Agora, e o formato outbound? Como fazer outbound? Estamos falando de algo que tem que existir paralelamente ao conteúdo inbound. Sabe que uma dúvida que eu tive quando eu estava mais ou menos no início, para o meio do livro, que aquilo tudo estava me convencendo, eu percebia que realmente funcionava, porque fazia todo sentido, quebrava vários paradigmas meus, mas eu, ao mesmo tempo, pensava, ok, eu vou estar agora migrando para um tipo de trabalho em que eu não sei como contratar essa pessoa, eu não sei o tipo de remuneração, eu não sei como é que eu faço a gestão de uma equipe dessa, de acordo com a metodologia do livro. E isso começou a me preocupar. E aí chega num momento do livro que o livro se dedica somente a falar de gestão de pessoas. Aí chega naquele momento que o livro fala, olha, você vai contratar assim, a maneira que eu te sugiro é essa, você vai motivar a equipe dessa forma, você vai treinar dessa maneira. O livro soluciona todos os problemas que supostamente ele estaria criando. Então, é completo, é uma metodologia completa que te diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer.
Mas eu não estou totalmente convencido de que a metodologia outbound e a receita previsível sejam soluções eficazes para todos os tipos de negócios. De fato, nem o autor está. E ele mesmo faz uma recomendação para você saber se a receita previsível é um modelo de vendas ideal para você. O autor escreve e fala sobre produtos de $10 mil, no caso dele. O produto, ou pelo menos um ciclo de venda que traga $10 mil em receita, pelo menos, né? Eu acredito que nesse caso, também pode ser que o outbound não se aplica a 100% dos casos, né? E eu acredito que o inbound é mais escalável, né? Porque é aquela coisa, você consegue produzir um conteúdo e publicá-lo, replicá-lo, triplicá-lo e fazer com que isso aconteça. Agora, o outbound, de fato, ele exige o seu empenho, né? E se você, por exemplo, tiver um ticket médio ou um produto extremamente barato, necessariamente você vai precisar de um volume muito grande de venda para gerar um faturamento. E o outbound sendo um contato mais próximo, mais pessoal, né, ao cliente, talvez você não consiga sustentar uma equipe fazendo isso em um volume muito grande de clientes. Nessa mesma linha de raciocínio do Gustavo, de não estar convencido ainda com algumas coisas, ele direciona muito para a venda B2B, onde tenham talvez algumas pessoas envolvidas no processo para tomada de decisão e fechamento de negócio, e pouco é direcionado para a venda B2C. E do que vocês viram no livro, do que vocês veem na realidade, vocês acreditam que isso também, atrelado à questão do valor do produto, também a questão do público, de ser um público empresa, de um público pessoa física, o quanto que essa metodologia influencia, já que vocês dois trabalham com as duas coisas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Faz todo sentido, tanto que a metodologia, exatamente como você falou, eu tenho projetos em que eu atendo empresas e eu tenho projetos dos meus cursos online que eu atendo pessoas físicas, né, clientes finais. E realmente, até o momento, eu só consegui ver a aplicabilidade do Receita Previsível para o meu negócio B2B. E funciona, e está validado aqui, está tudo bem. Mas realmente, para o B2C, eu ainda não consegui ver. Mas isso não faz com que eu pense, nossa, não é aplicável, tá? Eu só não consegui enxergar ainda, mas é possível que eu consiga encontrar com o amadurecimento do processo, sim. Porque eu ainda não estou convencida que para B2C não é possível. Eu acredito que não é relacionado a B2C ou B2B. E sim ao valor do produto, né? Eu posso dar um exemplo? Tem acho que uns 5 anos atrás, eu conheci um rapaz lá em Paraty, por exemplo, ele vendia para B2C, só que ele vendia ilhas ali da região, né? E cada ilha, algumas unidades de milhão, né? Então, 9 milhões uma ilha, 10 a outra, 20 milhões uma outra ilha. Ali era um B2C, ele vendia, sei lá, 3, 4 ilhas por ano, e era disso que ele vivia, sabe? Então ele tinha ali ele tinha que ser bem específico na abordagem das personas dele. Então, óbvio que ele tem ali uma persona bem definida, só que era B2C. E eu dei esse exemplo, e acho que existem vários outros exemplos que acabam provando que não é questão B2C ou B2B, e sim valor do produto. Da mesma forma, você pode encontrar B2B, onde o valor do produto é bem baixo, que apesar de ser B2B, não caberia o outbound, pelo menos não nessa sua forma pura, como diz o livro. Mais uma pergunta para refletir. Será que vale realmente a pena aplicar no seu modelo de negócios metodologias sofisticadas de venda e marketing
se o seu produto não resolve o problema do seu cliente, muitos empreendedores e negócios não conhecem os seus clientes e não dão a devida importância em ir a fundo nas dores da sua persona. Então, a gente está aqui numa maior discussão e tudo mais, mas a gente meio que já levou em consideração que o produto está afinado e a gente já levou em consideração o comprometimento com o sucesso com o cliente, né? Eu acho que é uma coisa que é tão presente na vida da gente, assim, que eu acho que a gente nem levou em consideração. Então, achei a pergunta ótima. Não adianta também, né, toda esse exercício e toda essa energia gasta para a implantação de uma metodologia, se o teu produto precisa ainda ser repensado ou se você não tem um comprometimento com o sucesso do cliente, porque isso não se sustenta, né? Obviamente que você vai precisar, inclusive nesse processo todo, você ter clientes felizes que te indiquem para outros clientes, pessoas que te deem depoimentos, pessoas que te deem uma autoridade no mercado para que possa ser a base do seu trabalho. Então, não, se você não tem ainda o teu público-alvo bem definido, se você não tem o seu produto bem azeitado ali para o mercado que você pretende atender, eu acho que você tem que dar 2 passos atrás, resolver essas questões para depois partir para a metodologia. E tem um ditado que diz, e cabe bem nesse momento, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Ou seja, se você não resolve problema de ninguém, se não conhece o seu próprio produto, se o seu produto não tem valor reconhecido, não adianta, não há técnica, não há milagre nesse caso que vai fazer a coisa dar certo. Eu vou dar um exemplo simples e que talvez possam ser que vocês tenham outros exemplos de não só pensar em empresas grandes, mas coisas que estão no nosso cotidiano ao nosso redor. Casal que é pai de amigos da minha filha, abriram um restaurante. Ela é arquiteta e ele era engenheiro. E ele foi mandado embora da empresa e quis novos desafios. Ela, como arquiteta, fez um puta de um restaurante legal pra caramba, o público deles muito bem definido, e eu fui lá por 2 vezes, e pelas 2 vezes foi uma grande decepção o atendimento e a comida, né? Então, eles fizeram todo o trabalho, se posicionaram no lugar certo, definiram bem o cliente, fizeram a propaganda adequada, o lugar, você chega lá, fica encantado, mas o principal, que é a comida e o atendimento, muito ruim. E as 2 vezes eu dei o feedback, né, como forma construtiva, mas eles não estão abertos a isso. E aí várias outras pessoas que eu conheço que foram lá tiveram o mesmo feedback, e eu vejo que eles estão fadados ao insucesso, simplesmente por não ter um produto ainda adequado para o público e principalmente não estar aberto a ouvir o que o cliente dele está achando da experiência do local, né? Você me deu um exemplo que fez eu lembrar de uma coisa que aconteceu ontem, que tem tudo a ver com o Outbound. Ontem eu precisava comprar um sapato azul, porque eu queria combinar com a roupa que eu ia numa festa junina à noite. E foi uma coisa muito rápida, eu estava com pressa. Passei por uma vitrine de shopping de uma marca famosa aqui no Rio e tinha vários sapatos azuis. Eu falei, opa, achei, encontrei. E aí eu entrei, a vendedora bem enrolada com atendimento, e toda vez que eu pedi um sapato não tinha o meu número e tudo mais, e acabou que ela me trouxe num determinado momento, meu número é 37, e ela num determinado momento me trouxe o sapato azul do tamanho 38 e 39. E aí ela me trouxe, olha, 37 eu não tenho, mas eu trouxe 38 e 39. Eu olhei para ela e falei assim, meu amor, o meu pé não vai crescer só porque você quer me vender esse sapato. Eu preciso saber o que você tem realmente que atinja a minha necessidade, mas que seja meu número. E depois de muito tempo eu saí da loja, não comprei, fui comprar em outra loja, e eu anotei o nome dessa loja e ela é a minha próxima tentativa de outbound. Eu vou entrar em contato com essa empresa para vender um treinamento de atendimento.
Tá cansado de ficar na média? Venha para a nossa tribo. Visite resumocast.com.br/tribos. O livro deixa muito claro o seguinte: você quer uma receita previsível? Você precisa ter uma geração previsível de leads. Sabe, parece óbvio depois que você lê o livro, mas na prática a gente acaba não fazendo muito isso. Então, é o primeiro passo e o mais importante, e como se trata de um funil, você precisa alimentar constantemente e diariamente o início do funil. E depois você precisa, ao longo dessa jornada que o cliente passa, desde o momento que ele toma conhecimento da sua empresa, até o momento que ele se torna um prospect, depois um lead qualificado, para até ele chegar no momento em que ele é um cliente seu, precisa ter uma metodologia, e de novo eu falo, parece que é algo muito complexo, mas não é, mas precisa ter uma metodologia em que você consiga conduzir esse cliente durante esse processo, mas que ele tome a decisão de comprar de você, e não que você fique tentando empurrar o seu produto a todo custo. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.